Meu namorado disse que eu era burra demais para entender os negócios dele. Então eu abri uma empresa concorrente e levei todos os clientes dele em 6 meses. O Arthur sempre carregou um sorriso de superioridade que eu confundia com confiança, até o dia em que decidi perguntar sobre o fluxo de caixa da empresa de logística dele. Estávamos no jantar e ele apenas balançou a cabeça com um suspiro de cansaço, como se eu estivesse pedindo para ele me explicar física quântica. Ele disse que eu deveria focar em escolher a cor das cortinas do nosso novo apartamento, porque eu era burra demais para entender a complexidade dos negócios dele. Aquela frase ecoou na minha mente enquanto ele voltava a falar sobre algoritmos de entrega e rotas otimizadas, como se estivesse recitando uma missa para uma audiência incapaz de compreender. O que o Arthur não sabia era que eu passei os últimos 3 anos gerenciando as operações de uma multinacional, enquanto ele achava que eu era apenas uma secretária administrativa de luxo. Naquela mesma noite eu comecei a baixar todos os bancos de dados que eu tinha ajudado a organizar no servidor dele, sob o pretexto de fazer backups de segurança. Arthur confiava tanto na minha suposta ignorância que ele nunca mudou as senhas mestre e nem sequer monitorava quem acessava os contratos de exclusividade dos seus maiores clientes. Eu descobri que a empresa dele estava operando com margens de lucro infladas e que ele tratava os fornecedores com o mesmo desdém que tratava a mim dentro de casa. Em uma semana eu pedi demissão e terminei o namoro deixando apenas um bilhete dizendo que eu ia procurar algo que estivesse ao alcance da minha limitada inteligência. Aluguei um galpão pequeno no setor industrial e registrei a minha própria marca de logística focada exatamente nas falhas que eu mapeei no império de papel do Arthur. O segredo do negócio dele não era o algoritmo, mas sim o relacionamento com os caminhoneiros que ele vinha explorando com taxas abusivas e atrasos nos pagamentos. Eu entrei em contato com cada um desses motoristas e ofereci um contrato com participação direta nos lucros e benefícios que o Arthur sempre disse que eram impossíveis de manter. No segundo mês de operação, eu comecei a bater na porta dos 5 maiores clientes dele, com uma proposta que reduzia os custos de frete em 20% com uma eficiência de entrega superior. O primeiro grande cliente a mudar de lado foi a rede de supermercados que representava quase metade do faturamento do Arthur, e ele nem viu o golpe chegando. Ele me ligou furioso gritando que eu era uma traidora e que ele ia me processar por roubo de propriedade intelectual, mas eu apenas ri e desliguei o telefone. Eu sabia que ele não podia me processar porque toda a tecnologia que eu estava usando era baseada em processos que eu mesma desenvolvi e que nunca foram patenteados por pura negligência dele. No quarto mês, a empresa do Arthur entrou em uma espiral de dívidas porque ele não tinha mais fluxo de caixa para pagar os fornecedores que agora trabalhavam exclusivamente para mim. Ele teve que vender o carro de luxo e o apartamento de cobertura para tentar manter as portas abertas enquanto eu inaugurava a minha terceira filial em outro estado. Arthur apareceu no meu escritório em uma tarde chuvosa com o terno amassado e o rosto carregado de um desespero que eu nunca achei que veria naquele homem tão arrogante. Ele implorou por uma parceria ou por um emprego, dizendo que eu não podia ser tão cruel com alguém que ele um dia amou. Olhei para ele por cima dos meus óculos de leitura e perguntei se ele achava que o meu plano de negócios era complexo demais para ele entender agora que ele estava do lado de fora. Eu disse que não contratava pessoas que subestimavam a inteligência dos seus parceiros e que a vaga de cortinas no meu novo escritório já estava devidamente preenchida. Chamei a segurança e pedi que ele fosse retirado do prédio, enquanto ele gritava que eu tinha destruído a vida dele por causa de um comentário bobo de jantar. Arthur não entendeu que grandes negócios não são feitos de egos inflados, mas sim de respeito e de atenção aos detalhes que ele considerava insignificantes demais para mim. Em 6 meses, a empresa dele declarou falência, e eu comprei o galpão dele em um leilão judicial pelo preço de uma sucata velha para expandir o meu estoque. Hoje eu sou a maior operadora de logística da região, e o nome do Arthur é apenas uma nota de rodapé em um processo de falência que serve de exemplo para novos empreendedores. Ele mora em um estúdio alugado e trabalha como assistente de despacho em uma empresa de terceira categoria, onde ninguém sabe quem ele foi um dia. Eu não sinto satisfação, e eu não sinto pena porque a conta finalmente fechou e o resultado foi exatamente o que a lógica previa desde o início. A burra aqui agora controla as rotas que ele costumava percorrer, e o algoritmo que eu uso para o sucesso não tem espaço para arrogância ou subestimação alheia. O silêncio do meu escritório é o som da minha inteligência operando em plena capacidade, enquanto o mundo lá fora se move no ritmo que eu mesma determinei.